mesmo a gente sabendo que a violência contra a mulher e contra pessoas LGBTI+, não corresponde a um problema que se restrinja a esse período de pandemia, muito pelo contrário, estamos falando de algo que está estruturalmente marcado na nossa sociedade, a gente sabe também que o isolamento social ele agrava essa situação. A violência doméstica saltou 5 vezes no período da pandemia. O canal de denúncias do governo federal, 180, registrou um crescimento de 9% no número de ligações com queixas, principalmente de mulheres, durante a quarentena. Houve um aumento de 431% nos relatos de terceiros na internet sobre brigas de casais. Nós temos o problema da subnotificação, sobretudo dentro das regiões e relacionadas às populações mais vulneráveis e, aliado a isso, outros fatores que vão agravar essa situação, como, por exemplo, a crise econômica que está relacionada à pandemia e vai ser um outro elemento agregado nessa desestruturação do ambiente doméstico e familiar, que irá se refletir no aumento também dos episódios de violência, tanto contra a mulher quanto contra pessoas LGBTI+. A gente já tem identificado diversos órgãos que mantiveram seus atendimentos por via de contatos remotos, é o caso, por exemplo, do Ministério Público da Bahia e da Defensoria Pública. Continuam ainda alguns atendimentos presenciais, é o caso, por exemplo, das DEANs, das Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher. A manutenção de serviços, como, por exemplo, as casas de acolhimento, mas a necessidade ainda, de se ampliar e de se aperfeiçoar esse sistema de proteção. Por quê? Quando a gente pensa nas redes de atendimento remoto, essas redes elas vão alcançar, sobretudo, vítimas que tenham acesso à internet e que, portanto, já estão numa condição de privilégio econômico-social um pouquinho maior. A violência contra a mulher, ela acontece em todas as culturas, classes sociais. É bem verdade que ela não impacta todos os grupos de mulheres de forma idêntica. Se a gente analisar e pensar nos demais marcadores sociais, como raça, etnia, orientação sexual. O que fazer, por exemplo, com mulheres em situação de rua? E aí eu estou falando sobretudo de mulheres negras, mulheres pobres, em muitos casos mulheres travestis e transexuais, porque muitas delas, em virtude do ambiente de violência dentro de suas casas, elas são levadas a deixar esses ambientes e acabam ficando em situação de rua. De que maneira o atendimento remoto ele vai dar conta, desta população? Quando a gente pensa também nas mulheres que estão dentro de casa e que sofrem, por exemplo, dentro desse período, situações de cárcere privado, os atendimentos presenciais, por exemplo, das DEANs, ele fica também dificultado. Daí a necessidade, por exemplo, de se pensar na criação de delegacias digitais, medida que já vem sendo adotada em outros estados, mas que ainda está em fase de estudo aqui na Bahia. Vamos nos manter atentas e atentos com relação a esse tema, porque ele precisa ser discutido em todas as casas, em todas as famílias, para que a gente busque conjuntamente estratégias de prevenção e de proteção.